Fala, gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de conteúdo totalmente científico no nosso canalzinho. Desta vez, Frederico Krepp discutindo com o Jones Manuel por que ele não é marxista. Bora ver onde a gente vai parar. De forma clara, com liderança, com a liderança política pautando isso. Dava pra fazer, cara. Dava. Não faz porque não quer. Ô, Por Krepp, quê? Porque não é liberal. Tem quanto tempo você dá aula de filosofia? Eu formei na licenciatura em 2022, eu comecei em 2023. 2023, 24 e 25 agora. E por Caraca, que doideira. Assim, só pra eu comentar, porque eu não lembrava que começava o papo assim. Eu, pessoalmente, né, comecei a dar aula de filosofia em 2011. Caramba, 2011. Ou seja, já faz um tempinho. 14 anos dando aula de filosofia. Meu pai amado. Jesus na causa. Tô ficando velho. por que filosoficamente você não é um cara marxista? Eu não sou marxista. Eita. Não, eu não sou marxista por quê? Por um motivo básico. Eu não Polêmica sou boa. materialista. Opa. Eu não me considero materialista. Eu acho que o materialismo ele tem dificuldades que são inerentes ao materialismo para explicar questões como a liberdade, como para explicar a consciência. Não acho que explica bem. Ah, explica, mas eu não acho que explica bem. E eu tenho por mim aí uma questão bem mais abstrata filosoficamente, que é o seguinte: o Marx, quando ele vai fazer a análise dele, ele está analisando em cima de categorias e de uma série de conceitos, de uma série de instrumentos que o Hegel criou na filosofia dele. E aí, só para a gente entender, o Hegel, ele vai defender esse papel da história como determinante para a gente entender o mundo que a gente está. Então, a gente pega, por exemplo, ali na época do Hegel, você tem ali a Revolução Francesa, um pouco antes, né? Então você tem um avanço da consciência, da cultura humana, em que você tem ali daquele período que essa cultura e essa consciência ela desemboca naquele processo revolucionário da Revolução Francesa e tal. Isso da perspectiva hegeliana. O que o Hegel vai tentar entender? Ele vai tentar entender uma razão nessa história. Ele vai tentar buscar um instrumento para explicar por que chegou nesse ponto. E aí ele vai desenvolver o sistema dele, é um sistema muito abstrato, é um sistema que, inclusive, muito difícil de compreensão. Acho que isso, inclusive, prejudica a compreensão do marxismo, porque o Marx está bebendo muito do Hegel, ele está bebendo de termos e de conceitos que o Hegel O Marx tá bebendo de onde? Perigosa essa frase aí fora de contexto. criou, que são difíceis de você olhar, de você entender no primeiro contato. E quando o Marx ele tira do Hegel e aí Tira de onde? Peraí, foi mal. Eu não tenho idade pra isso. Mas vamos lá. Pronto, vou começar por esse comentário aqui do Carapa, né? Mais abstrato que eu não sou materialista? Exato. Que, assim, eu vou fazer alguns comentáriozinhos que tem a ver com filosofia, tá? Primeiro, quando fala assim, pô, eu não sou marxista porque eu não sou materialista, eu entendo. No sentido de que, obviamente, o marxismo se pretende ou se coloca como materialista. Mas a gente tem que considerar que existem materialismos na história da filosofia, tá ligado? Então, a própria tese de doutorado de Marx é sobre Demócrito e Epicuro, né? Falando sobre a filosofia da natureza deles enquanto materialistas, recuperando esse materialismo. A gente vai ter uma série de outras correntes que vão surgindo durante a modernidade que vão construindo esse elemento do materialismo, desse materialismo que tenta tocar de diferentes maneiras numa realidade específica, né? Num tipo de abordagem específica a respeito da realidade. A gente vai ter Marx e Engels indicando Feuerbach como um materialista que aí para Marx e para Engels contemplativo. Mas para mim a discussão de Feuerbach a respeito da consciência ela é muito qualificada. Então quando fala o materialismo explica bem a consciência, a gente teria que discutir, pô, vamos lá, né? O que a gente está chamando isso? Por exemplo, Marx vai dizer que Hegel é idealista, mas o próprio Hegel não se considerava idealista. Ao contrário, ele se considerava um crítico do que ele chama de idealismo. Então, os termos, quando a gente vai utilizando sem certas precisões, ou seja, sem dizer efetivamente o que a gente quer apontar, né? Meu problema com o marxismo e aí eu boto o dedo, isso aqui. Facilita. Do que essa volta. Essa volta, ela me parece muito mais uma elucubração que está sem precisão do que propriamente puxar uma discussão filosófica. Eu não sei se o Krepp está fugindo de querer discutir, de puxar essa discussão filosófica, ou se ele realmente assim falou, cara, tenho problemas com o Marx, mas ainda não explicitei quais.
E aí, em vez dele falar sobre materialismo, sobre Marx, vai falar sobre Hegel. E aí, dizendo que o problema de Marx é que ele bebeu muito de Hegel. Tirou do Hegel. Exatamente, não resisto, Júlio. Essa frase é muito boa, mano. E tira do Hegel, foi tira de onde? Mas não. Eu vou dizer que não. Marx, por exemplo. E aí, assim, a análise de Marx ela depende muito de Hegel. O que é a análise da história? Não. A análise da história de Marx ela vem da crítica de Feuerbach a Hegel. E aí eu vou tentar sustentar aqui. Se precisar, a gente pega os livrinhos, né? Porque tem que abrir livrinho para discutir. Mas, para discutir a história, Marx utiliza Feuerbach, a crítica de Feuerbach a Hegel. Mas para analisar a mercadoria e a circulação das mercadorias e essa dinâmica que se dá para o processo de fetichização, por exemplo, Hegel aparece. Tanto que Marx, no pós-fácil, a segunda edição do Capital, quando ele constrói efetivamente o capítulo sobre o fetichismo da mercadoria, a teoria do fetichismo da mercadoria, ele fala, neste capítulo, eu ali coqueteei até com o vocabulário hegeliano, né, com as categorias hegelianas, com esse modo de pensar hegeliano. Ele fala, foi ali que eu fiz. E ele só faz essa ressalva porque tinha muito filósofo na época, depois das críticas que foram feitas a Hegel pelos chamados jovens hegelianos, ou hegelianos de esquerda, de que o Hegel não tinha mais importância, é cachorro morto. Marx fala, se tem gente aí tratando como cachorro morto. Não, Hegel é muito importante. Para ter essa discussão, é porque para o próprio Marx nesse processo, é muito importante ressalvar Hegel, porque ele usa a dialética para discutir a questão da mercadoria. A questão da história já é outro tema. A questão da história já tem que passar pela crítica que os hegelianos, os jovens hegelianos, os hegelianos de esquerda fazem do próprio Hegel. Né? Então acho que a gente tem que tomar esses cuidados e esses apontamentos que eu acho muito legal, muito legal, muito legal. Eu não sei, Ryan está dizendo para nós, obviamente o Krepp foi deleuziano e traçou uma linha de fuga, talvez. Vou fazer com um escape, não sei, não, acho que não, acho que a gente pode qualificar a conversa, mas eu estou tensionando para a gente ver. Cara, a discussão ela não é simples, ela não é fácil, e se a gente vai para lugares comuns, do tipo, é porque reproduziu Hegel. Não, é porque Hegel falava da história e Marx aplica a mesma ideia do Hegel para a história. Também não. Acho que tá errado isso aí, mas a gente vai ver para onde o rumo vai parar, né? Precisa não ser marxista para, de forma alguma, abonar qualquer socialismo real do século XX, como o bom menino de Hanat. Aí eu não faço ideia porque eu não acompanho a produção do conteúdo do Krepp, então assim, eu tenho visto porque ele tá aparecendo bastante, mas é que eu não sou consumidor de YouTubes com frequência e do Krepp, assim, para mim é uma figura nova e eu espero poder assistir mais, acompanhar mais, acho legal. Que bom que eles vão papear. Mas bora lá. Aí o Marx ele pega do Hegel essa questão dialética, né? E aí o Hegel ele vai entender o seguinte, olha, a nossa consciência ela está aprendendo o mundo e essa apreensão do mundo ela gera uma série de interpretações, gera essa consciência que a gente tem das coisas e isso entra em conflito uma com a outra ao longo da história. E esse conflito é a dialética. Que aí você tem os contrários e os contrários eles um contra o outro e você tem esse processo de avanço histórico. O Marx ele tira esse processo desse entendimento idealista do Hegel, desse entendimento mais metafísico, né? E aí, na minha opinião, ele, ao fazer isso, ele traz para um campo material e ele traz alguns ecos da metafísica hegeliana que acabam passando batido e passando meio despercebido assim. E aí, na hora que ele tenta casar isso com uma certa influência mais cientificista da época e tudo, eu acho que isso acaba gerando algumas dificuldades depois e tudo. É por isso que eu não sou assim nesse sentido. Peraí. Isso aí me parece, posso estar equivocado, mas me parece uma leitura de segunda mão sobre o que seria Marx. Já é uma leitura de alguém que disse Marx reproduziu para a história o que Hegel pensava sobre a dialética, sabe? Dialética metafísica, sei lá. Tipo, não, mano. Não mesmo. Mas tudo bem. Tudo bem. Me parece uma leitura de segunda mão. Então, já é um ponto, né? Pra gente fazer certos apontamentos e críticas é importante a gente ver. Mas me parece, me cheira muito a leitura de segunda mão. Vou me segurar um pouquinho pra gente ver o que acontece. Deixa eu só acompanhar os nossos comentários, porque aqui é um chat interativo. Existe um problema muito frequente na minha percepção. Eu não li muito cara, mas li o cara que não gostava dele e concordo com ele. É isso, obrigado, Carapa. É tipo isso. Li aquele cara e aquele cara disse que aquele cara fez isso, hein? Então eu acho que é isso. Isso é um problema. Eu já dou a dica aqui. Sempre que a gente for ler um autor, uma autora, mesmo que a gente vá ter um passo crítico, a gente tem que ler para entender o que esse cara quis dizer. Eu quero concordar com ele, para entender o modo como ele pensa, para daí desmontar a casinha, saca?
Eu acho isso muito importante, assim, muito importante mesmo. Então é tipo isso. Ele se diz idealista à la Kant. Pô, eu gosto de Kant. Vamos ver, né? Ele misturou todos os estereótipos mais toscos. Então essa é a minha sensação, assim. Não sei se é o mais tosco, mas ele me parece uma leitura de segunda mão, sabe, assim? É isso. Mas o Krepp tomou cuidado para não dizer isso. Ele reproduziu certas questões metafísicas de Hegel, né? Então é isso, entendeu? E parece que é isso. Mas tudo bem, ele chamou de metafísico, não de idealista. E eu quero ressalvar aqui: Hegel não se considerava idealista, hein? Hegel se considerava um crítico do idealismo. Ele considerava o idealismo, inclusive, algo que ele está se colocando contra. Ele estaria contra o que ele chama de idealismo e contra o que ele chama de ceticismo. Especialmente no respeito que, se depender como for aqui, a gente vai conversar. Que eu acho que tem a ver com esse modo como o pessoal tá achando que é a transposição de Marx para a história, saca? Marx pegou as discussões dialéticas de Hegel e jogou para a história. Marx pega a questão dialética do movimento hegeliano para discutir a questão da mercadoria e vai utilizar a discussão da história a partir da crítica que é realizada a Hegel pelos chamados hegelianos de esquerda, os jovens hegelianos, especialmente por Feuerbach. E Feuerbach, para eles, é o cara que faz uma viradinha muito importante ali. E essa viradinha é o elemento fundamental. Porque eu não sei se eles vão discutir aqui qual é a base de você chamar de materialista. Por que Marx é denominado, se autodenomina e apresenta sua teoria como materialista? Isso é importante. Por que Marx fala que ele é materialista? Qual é a base fundamental para ele dizer isso? O que é com os metafísicos, por exemplo? Boa pergunta, João. O exemplo, você pode não concordar comigo, mas a ideia de comunismo para mim é a ideia de fim da história, para o Marx. Que ele acaba trazendo, porque se você pega, por exemplo, o Hegel, e se bobear, eu vou até explicar errado, assim, eu nem vou forçar muito essa explicação, porque daqui a pouco meus amigos hegelianos vão me mandar mensagem me xingando, mas, tipo, existe um processo do Hegel em que você tem um processo desse avanço da história que ela vai se reconciliar depois, lá no futuro. E aí, o Marx, quando ele tira esse processo de movimento histórico da questão da consciência, ele joga para a questão material, ele joga para a história. E aí ele vai jogar a questão das classes, né? Então, ele vai colocar que o movimento da história é um movimento da luta de classes e tudo mais, uma classe contra a outra. Só que se você chega num... Calma. Deixa eu botar um livrinho aqui. Peraí. Agora eu vou ter que mudar. Na verdade, no início do Manifesto Comunista, inclusive nós temos uma série aqui que é a leitura linha a linha do Manifesto Comunista. O início não é a história, é a história do movimento da luta de classes. Diz Marx, a história até aqui existente foi a história da luta de classes. Perceba que é bem diferente. A história é a luta de classes. Essencializei luta de classes como elemento fundamental. Pode ter marxista que fala essa groselha, com certeza. Então, tá errado. Mas o que Marx diz é a história até aqui existente, ou seja, como ela se construiu até esse momento, foi em torno da luta de classes. O que não significa que sempre será a luta de classes. É bem diferente. E exatamente, cara, tem muito comunista que faz isso. A história é luta de classes, e ponto. E aí o pessoal não entende luta de classes como categoria para análise da realidade social. Entende luta de classes como chamamento para luta, né? Propaganda. Venha você também para a luta de classes. Né? Tipo, não. Luta de classes é uma categoria para entender processos históricos, em que você vai olhar e falar, olha, na luta por determinados bens escassos da realidade social, por ser quem determina e decide sobre a coordenação da divisão social do trabalho, para você poder garantir a sobrevida da sua família, uns dos outros, vai se organizando grupos de uma complexificação nessa divisão aqui, e a galera disputa esses bens, disputa essas posições. Simples assim. E aí a pergunta é, por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem ficar viva, porque a gente pretende viver, porque toda sociedade humana. E aí vem o elemento fundamental. Por que Marx é materialista? Porque ele parte do ponto principal, fundamental, que é, para você fazer história, você precisa estar em condição de fazer história. Portanto, as sociedades se organizam, sabendo disso ou não, conscientes disso ou não importa se os sujeitos têm noção sobre isso, as pessoas e a sociedade se organizam para garantir as condições
mínimas para que ela continue se reproduzindo. Porque se não tiver, não tem dia seguinte. Então, o ponto de partida desse materialismo é saber, não tem história se a gente não está vivo. Ah, mas a consciência, ela é ou não é uma essência, ela é ou não é um livre. Dane-se, o que importa é, para você ter essa discussão, você precisa estar vivo. Para estar vivo, você precisa estar comendo. Para estar comendo, você precisa ter acesso à comida. Para ter acesso à comida numa determinada sociedade, você tem que ter uma divisão social de trabalho específica. Você tem que ter propriedade, você tem que ter organização de sua propriedade. Você tem todo um modo de produção que garante as condições para que você possa discutir a consciência, a liberdade, anjos, demônios, divindade, o que quer que você queira conversar. Essa é a base de uma percepção materialista da história. Você não tem nada a ver com Hegel, dialética, processo do não sei o quê. Não, meu irmão, para nós estar vivo tem que ter um tipo de organização mínima. Essa organização mínima você tem que ter condições. Essas condições dependem da análise da divisão social do trabalho. A gente começa para entender as coisas a partir dessas condições que garantem com que a gente faça a história. Pronto. Massa, né? Bem-vindos ao mundo do materialismo. Ele é bem prático. Ele é bem prático. Então, se você essencializa como se o Marx está falando sobre história, materialismo é a luta de classes, putz, você não entendeu nada, para começar, e tudo bem, a gente pode não entender mesmo, faz parte da vida, mas pior do que isso, você essencializou uma parada e não entendeu ela como categoria para entender um processo. O processo, para a gente se manter vivo, ele depende de uma organização de trabalho. Estejamos nós conscientes ou não sobre isso. Show, né? Então é bem bacana. Assim, eu gosto desse teminha. Se a luta de classes é um fato histórico universal, não tem como acabar com a classe. Exatamente. E assim, para Marx é um bagulho que é o fim da história. Não, a história como ela está até o momento foi desse jeito. Depois, só Jesus sabe. No caso de Marx, nem Jesus, porque ele não faz ideia, né? Então, ele nem acredita nisso. Mas, não sei, mano. A questão é a gente tendo consciência de que os processos têm se dado assim, que faremos de nós mesmos? Aí a gente cria projetos para resolver os nossos problemas. Tipo, é bem prático o bagulho, assim, sabe? Se não me engano, em 18 de Brumário, Marx chega a falar até dos modos de existência, conceito bem mais amplo. Sim, cara, nos Grundrisse ele vai falar sobre o trabalho em geral. Qual o processo de trabalho em geral para entender o que seria trabalho? Trabalho como dispêndio de energia, de vida para você produzir insumos ou recursos necessários para que o sujeito que realizou esses meios de vida possa ter vida no dia seguinte. Então, o ponto 1 é quais são as condições necessárias para que a gente esteja vivo. Isso é materialismo. Eu não começo discutindo grandes elementos metafísicos do além. Isso aí vem depois, se for importante. O ponto é, para a gente estar vivo, depende de determinadas relações. Quais são as relações fundamentais? Agora deixa eu analisar essa sociedade. É para isso que a gente faz sociedade. É para isso que a gente divide trabalho. É isso. Marx saca isso. Entendeu? Na filosofia hegeliana não tem isso. É em absoluto, assim, não chega nem perto disso. E Marx só percebe isso pela crítica que é feita pelos jovens hegelianos, especialmente Feuerbach, que vai chamar a atenção de que as projeções humanas sobre história, sobre Deus, sobre a divindade, sobre o que for, elas são projeções das potencialidades dos seres humanos, mas são os seres humanos que criam elas. Aí Marx olha e fala, pô, show de bola. São os seres humanos que criam essas projeções, também são seres humanos que criam as instituições, as relações sociais, aquilo que tem nessa história aqui. Pô, mas para esses seres humanos fazerem isso, tem uma condição anterior. A condição anterior é que eles têm que estar vivos. Pronto. Vamos lá. Sigamos. Num processo em que você vai desencadear um comunismo, que você tem o fim das classes, consequentemente você vai ter o fim da história. E aí, na minha opinião, isso acaba sendo um eco. Superação da sociedade de classe, superação do Estado burguês, superação do não sei o que lá. Esse é um objetivo, por exemplo. Porque a história até agora foi assim. O que a gente vai fazer depois de ter consciência sobre esse processo é outra coisa. É outra fita. Sabendo disso, o que faremos de nós mesmos? Aí a gente vai descobrir. O metafísico do Marx, vocês não são obrigados a concordar comigo, a interpretação que eu tenho.
isso acaba sendo um eco metafísico do Marx, que acaba prejudicando um pouco o processo político posterior, porque essa missão histórica ela está emprenhada ali, ela está impregnada ali no que vem depois. Ah, isso é um grande problema? Não, não acho que isso é um grande problema, eu não acho que isso é necessariamente o fim do marxismo, eu só acho que é uma questão que traz. Então, assim, por isso que eu não me considero. Filosoficamente, inclusive o Jones até me deu uma provocada lá no outro debate, eu me considero um cético, inclusive, porque eu tenho por mim, né, existe um paradoxo na filosofia que chama trilema de Munchausen, que é um trilema do conhecimento e tudo, que é o seguinte: para você justificar o conhecimento, você acaba caindo em três posições, mas que você não consegue sair delas. Você cai numa posição que é um dogmatismo, em que você assume como dado um conjunto de coisas e você constrói seu conhecimento em cima disso. A segunda posição é a circularidade, que você explica uma coisa pela outra, e aí você cai numa que se chama da petição de princípio, né? Que você está sempre tentando explicar algo a partir daquele próprio algo e você não sai do lugar. E o terceiro, você vai uma regressão ao infinito. Então você nunca para nesse processo de justificação. Na minha opinião, o que é mais importante é o processo posterior. O meu fundamento, de onde ele vem, se é material, se é ideal, se isso é irrelevante se você tem uma metodologia adequada para você comparar as suas formulações do mundo em relação à realidade e se elas estão corretas ou não. E aí eu parto dessa ideia. Assim, não resolveu muito o problema. Mas, tirando só um pontinho importante aqui, seja para você ter a formulação do Munchausen, seja para você ter um método que é para equiparar com a realidade, sabe Deus por qual critério, qual é o critério que você vai ter para fazer valer se está sendo efetivo ou não a metodologia. Bom, tive um problema aí também, que eu acho que entra em contradição com os três anteriores que ele mesmo falou. Mas, independentemente desse debate todo aleatório e abstrato, para fazer isso tem que estar vivo, né? Tem que estar alimentado, água em dia, os boletos pagos, o score no Serasa não tá tão ruim assim, pra você não tá negativado e conseguir, né, ter o mínimo aí de coisa, né? Então, assim, independentemente, me parece que não tem como você contradizer uma coisa básica. Se não tá vivo, não dá nem para pensar. Cara, pode parecer uma bobagem, mas não é assim. Pode parecer uma obviedade, mas essa obviedade te leva a perceber a divisão social do trabalho, a coordenação da divisão social do trabalho, o papel desempenhado pelo modo de produção, as relações de reprodução social, e daí você fala, cara, pouco importa nesse exato momento, e nisso eu concordo com o Krepp, se você é idealista, se você é materialista, se você reza, se você vai no terreiro, o que você faz? Pouco importa. O primeiro momento é, como é que a gente está se organizando para sobreviver? É isso. Tendo consciência sobre isso, quais são as relações mínimas necessárias? Quem está decidindo sobre esse processo? Como está decidindo sobre esse processo? Essas discussões não é uma questão de você ser idealista, metafísico. Não. É bem objetivo, bem claro, bem material. E olha aí o pragmatismo. E não é circular, tá? É uma linha básica. Vida, morte. Não dá para viver duas vezes. Né? Não dá para cruzar essa parte. Olha aí o pragmatismo. Não, e o meu pragmatismo ainda é assim. Agora sim vou ser pragmatista. Pragmatista efetivo. Como é que eu sei se meu conhecimento tá bom? Testando. Resolver o problema tá bom, não resolver o problema tá ruim. Não tem nada com adequação da análise. Será que as minhas ideias estão adequadas e refletem adequadamente esta realidade, como se eu fosse um grande espelho da natureza? Não, resolve problema, não resolve problema. O critério científico é esse, mas aí eu já tô até escapando um pouquinho do papo. Porque... Não, é minha metodologia adequada. Como é que eu testo a minha metodologia adequada? Quando você aplica, resolve o problema? Não, então não é adequado. Quando você aplica, resolve o problema? Não, então não tá funcionando. É basicamente isso. Aliás, é assim que eu me tornei marxista, tá? É assim que eu virei comunista mesmo como comunista, sobre o critério de resolução de problema. Eu falei, meu irmão, olha, só tem na experiência histórica um movimento que realmente enfrentou para resolver problema, que entendeu o bagulho e que saca essas condições fundamentais para reproduzir a vida. É isso que cheguei aí. Não sei se faz sentido, o que vocês concordam ou não concordam, mas a gente se mata aqui no chat, tá tudo certo. Bora lá, não, mas ainda bem que nosso chat é saudável. Manda bala. É nóis. Opa!
Vamos lá, não tem. Manda. Vê. Concordei com tudo. Quando- Qualquer pessoa que discordar sabe menos que você. Não. É claro que ele vai discordar, ele é É claro que marxista, o lado pô. Robertinho, me chama, filho. Me chama que eu discordo qualificadamente aí pra gente bater um papo. Eu mostro toda a minha irrelevância e a gente bate um papo, vai ser legal. fundiário vai concordar com o renegamento do marxismo. Não, Mas vê, Fred. É só porque eu não sou marxista, tá, gente? Duas considerações centrais. Me parece, eu sempre abro o argumento dizendo que o marxismo é a maior corrente teórico-política da modernidade ao lado do liberalismo. E tem gente que acha que isso é um argumento retórico, mas eu não acho que seja um argumento retórico. Isso é para dizer da amplitude e do tamanho do marxismo ao ponto que você acha de tudo no marxismo. E Como ideia mesmo. como ideia, como formulação teórica, como prática política. Então, por exemplo, quando o Fred diz, eu acho que o materialismo tem dificuldade de explicar fenômenos como a consciência, eu posso concordar para alguns marxismos. Por exemplo, Não, mas o marxismo não deixou de ser materialista. na época da Terceira Internacional, o Bukharin, com seu tratado sobre materialismo histórico, tinha ali, por exemplo, uma visão de consciência como um epifenômeno da realidade material. Então, por exemplo, se pensava a consciência como um fenômeno social que não tem legalidade própria. A consciência é um mero reflexo das relações econômicas. Dá para achar trechos no Engels que remetem a uma visão semelhante? Eu creio que sim. No Stalin, bastante. No Trotsky, um pouco menos. Mas, por exemplo, eu acho muito difícil chegar e me dizer que o materialismo, enquanto premissa filosófica ou teórica ontológica, tem dificuldade para explicar as formas de consciência, considerando a obra, por exemplo, do Gramsci, ou considerando a obra do Franz Fanon, ou considerando a obra do Raymond Williams, sabe? Ou considerando a obra do Clóvis Moura. Eu conseguiria citar vários marxistas que, partindo de uma premissa teórico-filosófica materialista, não tem problema nenhum de lidar com os fenômenos da consciência, ou, como dizem os marxistas, os fenômenos superestruturais. Isso O Jones está correto na argumentação, correto. Mas qual que é o problema desse uso da estratégia da argumentativa? Ele está correto, porque ele jogou uma armadilha pro Krepp, né? Pensando na questão da retórica. Ele está correto, mas ele joga uma armadilha. Quer dizer, olha, mas o marxismo é amplo. Tem marxismo para todo gosto. O problema é que você pode falar isso sobre qualquer coisa, né? Tem idealismo para todo gosto, tem cristianismo para todo gosto, tem qualquer coisa para qualquer coisa, porque aí quando você abre o leque, você vai encontrar as várias variantes e as possibilidades. Tudo bem. O grande ponto é que atrapalha aqui esse papo é que de um lado está materialismo e do outro marxismo, e ele está sendo tratado como algo identificado. O Krepp soltou que o materialismo seria um problema para entender a consciência, e como o marxismo é materialista, sem explicar muito bem o que ele está chamando de materialismo, como o marxismo é materialista, ele tem dificuldade de resolver a questão. E aí o Jones, na resposta, ele responde abrindo o leque para alguns marxismos que são materialistas, podem responder de várias maneiras distintas. Que está correto, mas é uma armadilha, porque não responde a questão do materialismo e do marxismo. Ou o certo seria distinguir, falar, cara, mas peraí, materialismo é uma coisa, o marxismo é outra. Sim, o marxismo se coloca como materialista, mas materialismo tem N, inclusive não estou nem falando sobre marxismos, estou falando sobre Demócrito, Epicuro, dependendo quem for ler outros autores aí que vão aparecendo, mas vai, necessariamente, ali o Feuerbach, um outro mano ali do pós-hegeliano, a galera vai apresentar aí, tipo, beleza, esses caras são materialistas, tá ligado? Esses caras são materialistas. Então, do que estamos falando, né? E qual o caráter específico de materialismo? Não, é o materialismo marxista, tal coisa que eu acho que é problemático. Show de bola, sem crise. Pode ser que a gente concorde, eu concordo também. Que entender determinados sinônimos é um problema danado, tal, não sei o que lá. Mas uma coisa não dá para negar, que aí é o ponto materialista. Você tem que estar vivo para ter esse debate. Esse ponto aí eu vou pegar a todo momento. Se não tá vivo, meu lindo, não tem debate, não tem papo. Mas peraí, antes disso aqui, eu acho que o pragmatismo. Opa, travou aqui minha internet. Volta aqui, Jones, não vai embora não. Eu acho que o pragmatismo pode acabar caindo em um certo oportunismo. Pode, dependendo de como a gente entende pragmatismo, sim. Mas agora, ó a cartada que eu poderia soltar nesse exato momento. Mas existem pragmatismos? John Dewey, o Hort, a Martha Hausbaum, sei lá, vou começar a soltar aqui vários pragmatismos, mas existem pragmatismos e pragmatismos, entendeu? Isso não resolve o problema.
como pragmatista, o que eu estou dizendo é o critério efetivo de você fazer por testes a resolução de problemas e considerar a metodologia adequada para resolver determinado problema em determinado contexto. Isso que me interessa. No caso, os pragmatistas gringos estadunidenses não consideram aquilo que a gente está chamando a atenção aqui, que é as condições de produção e reprodução da vida. O teste científico e esses debates sobre o manejo metodológico adequado para a resolução de problemas não tocam esse elemento fundamental, porque ao tocar esse elemento fundamental, você vai ter que discutir com os marxistas e com esse materialismo que considera a coordenação da divisão social do trabalho para analisar a realidade social. E aí você engaja esse pensamento. E aí, tipo, então faço essa ressalva, tá ligado? E acho legal. É isso. Inclusive o que o Gabriel tá comentando. Também, Ryan, mas todo campo tem galera oportunista e vulgar, mas muitos pós-modernos usam pragmatismo para isso mesmo. É verdade, tem muito pragmatismo pós-moderno triste e deprimente. O próprio Hort, né, tem um determinado momento que ele começa a se autoafirmar como pós-moderno, que eu acho uma porcaria, assim, com todo respeito a essa posição dele. O trabalho dele é incrível, eu sou muito influenciado pelo pensamento do Hort, mas quando ele começa essas filosofia e literatura, e começa aquelas dele lá, é muito doido. Tem um caos que tá num livro e que o Dussel também conta. Teve um debate, né, no chamados diálogos norte-sul entre o Dussel e o Hort. E eles debateram, né, sobre pragmatismo, porque o Dussel é influenciado pelo Hort também. E aí o Dussel fala pro Hort assim, mas Hort, ou Richardinho, pequeno Rick, Little Rick, você, Rick, você, na sua posição, se você fosse mexicano, você teria qual posição política? Estaria defendendo aí o PRI ou seria um marxista? Aí o Hort, se eu fosse mexicano, provavelmente eu seria marxista. Porque pragmaticamente, para resolver os problemas que ele tem que enfrentar, foi coerente, mas malandro. Mas esse papo de materialismo e consciência é só usar o materialismo emergentista. Papinho. Ou discussão. Porque eu acho que tem um problema também quando a galera faz aquelas coisas mecânicas, estrutura, superestrutura. A consciência é mero reflexo das relações econômicas. Isso é bobagem. Assim, a gente pode complexificar as conversas. Isso sim é dogmatismo. São frases feitas que não complexificam o pensamento, não põe para dialogar e não consideram aquilo que é mais importante. Eu não preciso, em última instância, ter uma determinação tão forte a respeito desse elemento secundário. Só que ele tem que estar coerente com a questão primária, que é, para a gente poder ter esse papo aqui, tem condições necessárias. Eu sempre vou voltar para isso, porque não é óbvio, tá? Não é simples. Aliás, é óbvio, mas não é simples considerar esse elemento. Ele te fornece critérios para saber orientar o que você vai considerar como mais fundamental e menos fundamental para determinadas relações e posições que você toma. Tem um autor, vou colocar aqui no chat para quem está aqui acompanhando nós e para quem for ver depois. Caraca. Tem um autor da escola de Budapeste, chamada Escola de Budapeste, né? De Lukács, essa galera toda, chamado Marcus Gheorghi. Esse cara aqui, ó, Marcus Gheorghi. O Marcus Gheorghi tem uma filosofia antropológica de Marx, por exemplo, que é qualificadíssima, assim, elevadíssima. Ele tem um livrinho sobre a antropologia de Marx, assim, né? Ou seja, como Marx concebe o ser humano. Excelente. Sofisticada, que muito coerente. Mas assim, consciente de que essa conversa sobre consciência ela é completamente secundária em relação ao fundamental do pensamento marxista, que é olhar para o modo de produção como ponto de partida para a resolução dos problemas. Ponto. Esse negócio aqui do Marcus Gheorghi, por exemplo, eu recomendo muito. É super sofisticado, influencia uma galera, não sei o que lá. Aí você lê um cara desse e fala, pô, mano, por essa linha aqui, por exemplo, provavelmente, se o Krepp, outro maluco, lê o Gheorghi e fala, pô, por essa linha aqui me interessa essa discussão sobre consciência dentro de uma concepção marxista muito massa, de concepção do ser humano. E é isso, a gente tem que saber manejar diferentes grupos, diferentes pensamentos, diferentes ordens e tá tudo certo. Agora, um ponto fundamental que ainda está para ser criticado é esse elemento do qual é incontornável que para poder ter qualquer uma das conversas a gente tem que estar vivo. Eu vou reproduzir isso quase o nosso papo inteiro, exceto na hora que a gente fala sobre utopia, que é o que vem já já. Mas saca? Não faz sentido? Pô, para mim faz muito sentido. Eu falo mais em razão da falta de critérios éticos, não necessariamente das condutas individuais. Sim, então, isso é um problema do pragmatismo mesmo. A falta de critério
ético, porque é só critério procedimental, né? E aí eu acho um problema. Agora, por isso que para mim me interessou muito mais depois a filosofia latino-americana. Ela tem critério ético material com pretensão de universalidade, claro. E aí eu falo, pô, isso aqui é sensacional. Isso aqui é sensacional. É pragmático, é material, é concreto, é visível, é perceptível, com pretensão de universalidade, que estabelece um critério para tomada de decisão racional. Show de bola. O pragmatismo não tem isso. Aí, pô, a gente vai qualificando, vai ampliando, vai discutindo nossas paradas. Eita, que eu gosto de filosofia. Ele tá batendo no espantalho do marxista burro do DCR e não tá engajando com o campo de pensamento. E comentando de colher de farofa Manuel Kant. Então, cara. E eu acho que Kant ajuda pra caramba a gente a fazer várias discussões legais, tá ligado? Mas o ponto é esse. É leitura de segunda mão. Você pode dizer, cara, eu não sou marxista porque eu não gosto. Eu fico satisfeito. Não quero estar com vocês aí, seus comunistinhas sem vergonha. Não tem problema. Mas me parece uma leitura muito de segunda mão. Assim. Aí o papo se perde consideravelmente. O que vai me interessar agora é a conversa da utopia, tá? Mas a gente vai chegar lá. Por um lado. Sobre o comunismo ser uma meta metafísica, eu acho que isso está contraditório na obra do Marx. Porque o Marx, ele faz uma apreensão que é o comunismo, para o Marx, o comunismo seria o fim da pré-história humana e o início de uma nova fase histórica, e aí qualquer marxista usaria esse argumento, dizer, o Marx não fala de um fim da história, fala de uma nova fase da história em que ia assumir os antagonismos de classe como elemento fundamental do processo histórico. Porém, contudo, todavia, em outros momentos, o Marx fala que no comunismo ia assumir a política enquanto conflito e a política ia ser a mera administração das coisas. Isso é uma visão problemática. A ideia de que, inclusive, os conflitos humanos se resumem a conflitos de classe. Numa sociedade de classes, os conflitos humanos são fundamentalmente conflitos de classe. Mas é equivocado resumir os conflitos humanos a conflitos de classe. Exato, que é o que a gente comentou, que não dá para essencializar esse negócio. Agora, ao mesmo tempo, assim, uma réplica poderia ser utilizada e falar, mas você pode chamar de pré-história, de história, de transhistória, para mim pouco importa, né? E quando se estabelece que o lance é o fim da história, o começo de outro negócio, o cara fala, é essa a meta que eu tô chamando. O grande lance é a gente sacar não o nome dado, mas os elementos fundamentais que dão sentido para isso que está falando. Mas tudo bem, acho que vai ficar mais claro já já. Mas aí eu vou usar o argumento que é, por exemplo, o Mao Zedong não defendia essa visão de comunismo como o fim da história e não resumia a política aos conflitos de classe. Inclusive, Perdão, de novo, foi a sacada do... Mas esse cara aqui, entendeu? É funcional, cria armadilha, você se defende, mas não resolve o problema. Eu bati isso no meu livro, A Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo, Evolução do Século XX, e teve marxistas que batem em mim, me chamam de revisionista e por aí vai, que eu falo, eu não... O que não é um problema, inclusive. 100%. Eu falo que eu não penso o comunismo, para mim, o comunismo não é essa coisa, um negativo do hoje, o fim de tudo. O fim do Estado, o fim da família, o fim da divisão social do trabalho, o fim da moeda, o fim... Enfim, eu não trabalho por aí. Você falou do mercado? Seria o fim do mercado também? Já respondo essa polêmica. Eu gosto muito da forma como o Domênico Louçu... Cara, antes disso, agora a resposta do Krepp foi muito boa. Por que essa intervenção do Krepp foi boa? Porque você está falando que não é o fim dessas instituições. E o mercado? Ele vai ser superado? E o dinheiro vai ser superado? A calculabilidade econômica vai ser superada? Porque essa é a pedra de toque para discutir, por exemplo, o comunismo como um sonho de superação dessas relações e a factibilidade de você superar essas relações. Aí é o elemento. E aí me parece que nesse espaço, aí faz sentido o Krepp dizer, pô, eu não sou marxista. Por quê? Porque eu acho que não dá para superar as relações de mercado. Eu acho ele uma instituição eficiente. Isso é uma resposta adequada para dizer porque você não quer ser marxista. O Hegel, que não sei o que lá, não ajudou em jossa nenhuma, só groselhou. Agora, você acha que tem fim de relações de mercado ou não? E isso é um ponto fundamental para discutir. Agora a gente está papeando. Para as condições de planejamento, de produção de vida, resolve ou não resolve? Porque isso distingue quem é um marxista mais radicalizado, comunista, que vamos superar o mercado e esse é o grande objetivo, e aquele que vai falar, é impossível superar o mercado, você precisa dele. Aí dá um jogo legal.
gostei aqui. Né? Gostei que aí aqui é um papo que, pô, isso aqui ia rolar. Isso aqui ia rolar. Beleza. Tudo aborda isso. Embora eu acho que o Domênico Lussurdo ele dá um salto a mais. Ele fala que existia resquícios utópicos em Marx. Eu não acho que existia resquícios utópicos em Marx. Eu acho que existe um elemento contraditório que não deu tempo de ser resolvido. Então, uma hora Marx pensa o comunismo como uma espécie de fim da história, sim. Isso era muito forte no idealismo alemão e na filosofia hegeliana. E outra hora, Marx não pensa o comunismo como fim da história. A tradição marxista tendeu a pensar o comunismo como fim da história. Porém, contudo, todavia, a partir da experiência da Revolução Russa, o próprio Lenin não pensa mais o comunismo como o fim da história e pensa, inclusive, o processo histórico de alcance do comunismo. Então, assim, daria para ser comunista e se agarrar em tradições marxistas que não pensam o comunismo como o fim da história e que, ao meu ver, não tem problema nenhum de fazer boas formulações sobre o processo de consciência a partir de um prisma materialista. Não, mas aí, então, o meu ponto é, e aí vou ser rápido aqui na minha... Fazer só um comentáriozinho aqui. É esse ponto da utopia que eu quero mexer. Mas como eu já sei que o Krepp vai falar sobre a utopia, eu vou deixar rolar mais um pouquinho. Mas o Jones disse, eu acho que não tem questão resquício utópico em Marx. O Losurdo disse que tem. E qual que é o grande problema aqui? O grande problema é que, para o Jones e para o Krepp, equivocadamente, utopia é algo que dá para não ter. Equivocadamente. Para ambos, equivocadamente, só vai ser científico e efetivo um projeto que não seja utópico, ou que não lide com a utopia. E eu vou dizer que os dois estarão equivocados nesse momento. Ambos. Eu passei o pano. Por que eu passei? Eu passei não, pô. Peraí que eu quero deixar rolar porque eu quero que o Krepp fale. Mas eu acho que tem utopia. Por quê? Porque na cabeça do Jones e na cabeça do Krepp, utopia é negativo. Utopia é problema. Discutir o que seria o elemento utópico é um problema. Então eu tenho que provar que a minha teoria ela não tem nenhum resquício de utopia. E é aí que está o ponto. Jones e Krepp vão tentar indicar que, ó, utopia é o problema. Então por que o Krepp, pro Krepp aqui, vai se converter um problema ao marxismo? Que antes não era, né? Vai surgir depois da fala do Jones. É porque tem resquício utópico. E o Jones vai dizer que o Losurdo estava errado por dizer que Marx tem pensamento utópico. Não tem utopia não. Peraí. Ah, aqui não tem utopia. Será? Vamos ver. É tréplica, mas a questão é a seguinte, esse debate dos marxismos, eu não estou debatendo nesse sentido, até porque se a gente for debater, a gente debate sobre qualquer coisa. Então, por exemplo, o marxista vai criticar o idealismo. Eu posso listar trocentos idealistas aqui que falaram coisas diferentes e falar, não, mas aí você não leu tal, você não teve a compreensão desse autor, desse outro autor. A questão para mim é uma questão de premissa só, é uma questão, por exemplo, se você pega... Antes de falar a premissa, aqui o Krepp sacou a carta correta, né? Sacou a carta correta do defesa contra essa gama de autores de marxismos. Poderia fazer isso sobre qualquer outro. Correta postura do Krepp para se proteger. Então, no jogo ali, ele sacou a cartinha que o protege. Falei, você achou que me fazia cair nessa armadilha, mas eu não caí. Então, aqui o jogo da retórica tá interessante. Mas vamos lá, que para ele é um problema de premissas. Pega uma perspectiva materialista, é indiscutível que quando você está discutindo a fonte do conhecimento, a natureza da realidade, você tem uma predominância da questão material. O material predomina sobre a consciência. E aí o que eu estou debatendo, eu acho que o materialismo ele continua tendo essa dificuldade, mas... E aí, só para avançar no outro ponto que eu lembrei aqui agora, que é o seguinte, eu acho que esse debate, inclusive eu entendo o debate do Marx sobre isso, porque quando você está debatendo a questão econômica, a economia liberal, por exemplo, a economia clássica, a economia neoclássica, ela está ancorada em uma série de premissas que você toma como verdade em relação ao ser humano, em relação ao comportamento humano. Então... Isso absolutamente qualquer teoria, né? E aí é uma parada que eu sustento no livrinho que a gente leu agora há pouco. Eu parto do ponto do ponto central que toda teoria, para se sustentar, compreende num ponto de partida do que é o ser humano. Ponto. Então, para eu discutir na teoria política, eu penso quem que é o ser humano e como eu resolvo o problema dos seres humanos. Eu preciso ter uma concepção mínima. E isso não é uma premissa só teórica, né? Vamos dizer assim,
muito prática, porque está envolvendo como agir com o mundo, como lidar com ele e resolver os problemas. Se vocês pegarem, tá no comecinho do meu livrinho lá, se vocês pegarem Hobbes para discutir como ele entende o Estado, a política, o Leviatã, não sei o que lá, ele tem uma concepção do ser humano que ele apresenta. Anteriormente, ele começa discutindo, fazendo uma discussão antropológica. Para você ver o texto, sei lá, de Locke, mesma coisa, primeiro e segundo tratado do governo. O primeiro tratado do governo é uma grande discussão sobre o estatuto de Adão, que seria o primeiro ser humano para discutir a natureza humana, para no segundo tratado sobre o governo justificar o porquê o liberalismo é uma coisa tão importante. Então, tipo, você primeiro apresenta essa concepção para depois avançar, tá ligado? E quem é o ser humano? Ah, show de bola, vamos agora discutir. Beleza. Por que eu... E aí, pô, faz até sentido eu trazer aqui de novo o Marcus Georgi. Qual que é a contribuição interessantíssima do Marcus Georgi? Ele discute qual é a concepção antropológica de Marx. Pô, sensacional. Mas tem outros autores que fazem a mesma coisa. Independentemente agora de como a gente vai entender o que é o ser humano. Uma coisa não dá para negar. O ser humano precisa comer, precisa dormir, precisa estar abrigado e beber água para poder sobreviver. E se não tiver filhote, não reproduz. Então, isso aqui é uma questão bem elementar que eu acho que ninguém vai querer negar, né? Me parece que todo mundo aqui, para poder negar, vai ter que estar bem alimentado, saudável, minimamente, e aí dá para fazer um papo. Saca? Então, ser humano como ser vivente, com necessidades viventes, assim, não dá para cruzar uma certa linha? Aqui a gente tem um elemento material inegável. Tudo bem? Sem muitas elucubrações. Elemento material inegável. Tem que estar alimentadinho aqui para acompanhar o nosso papo. Tem que estar tomando café direitinho todo dia. Certo? Então, ponto. Esse ponto, daí para frente a gente vai conversar. Quando você puxa para um debate nesse campo, você justifica essa perspectiva que se chama de materialista, que no meu compreender epistemológico seria mais adequado chamar de realismo epistemológico, porque quando você tá fazendo esse debate, a economia neoclássica, por exemplo, até comentei no vídeo de segundo sobre a questão do monetarismo, né, no debate de segundo. Se você pega aquela equação do monetarismo, é uma equação, aquela MV igual a PQ, sim, né, ou PY, né? E aí os caras explicam aquilo para te falar, olha aqui, ó, tá a prova de que se você imprimir dinheiro, você vai gerar inflação. Como a gente chegou nisso, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, essa volta, ela realmente para mim foi um pouco complicada. Se alguém entendeu, depois manda uma mensagenzinha para entender também, que vai ficar complicado para mim. Se você aceitar as premissas que estão colocadas anteriormente em relação àquela equação, ela por si só, ela não te diz absolutamente nada. E aí você entra nessa perspectiva que a gente pode chamar de materialismo, de realismo, que é, não, mas e aí, na realidade funciona dessa forma? E aí você vai investigar a realidade a partir desse princípio. Não, porque a discussão não é epistemológica do ponto de para conversa materialista. É uma questão prática. Premissa, tá vivo? Como é que tá vivo? Quais são as relações que garantem essas condições? Agora a gente começa o papo. É que não se está partindo do elemento fundamental. Simples assim. Essa volta, eu fiquei perdidão. Fiquei perdido no rolê. Tipo mais realistas. E aí, nesse sentido, eu entendo, mas no sentido mais profundo filosófico, eu ainda creio que o materialismo há o predomínio dessa questão material sobre a consciência, que eu acho que é um debate que, na minha opinião, é interminável, não tem resposta. Eu acho que a gente tem que se preocupar muito mais com o depois do que necessariamente com esse fundamento de base. Na questão do fim da pré-história, no caso, para mim, só mudou o nome. Continua a mesma coisa. Se eu chamo de história, de pré-história, continua o fim de alguma coisa. Então, eu acho que, por mais que, de fato, existam marxistas que vão debater esse ponto e que vão rejeitar isso ainda tem eco dentro do movimento político. Carta correta da argumentação. E aí entra duas questões que aí, pô, o Jones queria polemizar nessa questão, mas aí eu não vou abrir tanto assim, não, que é a questão do dogmatismo. Animar. Eu acho que há, sim, essa questão do dogmatismo latente, porque existe uma crença muito arraigada de que os fundamentos do marxismo são fundamentos historicamente verificados e que esses fundamentos seriam superiores e tudo.
eu parto de uma compreensão que o debate de fundamento é um debate metafísico, e esse debate de fundamento, ele, no máximo, ele está expresso em questões concretas das consequências daquilo que a gente está derivando. Não, assim, eu acho que ninguém vai negar daquilo que a gente está falando até o momento. Qual que é o ponto de partida? Qual que é a base? Para você fazer história, você tem que estar em condição de fazer história. Esse é o ponto de partida. Essa é uma premissa que faz estar correta a proposição subsequente de que você tem que analisar o modo de produção para poder compreender os outros fatores que vão se desdobrando na realidade humana. Alguém vai negar essa parte? Tem que estar vivo para poder fazer as coisas? Tipo, esse é o fundamento. O fundamento não é tipo se a história é uma luta interminável das classes e desde que Deus criou o mundo. Não, velho. Não. Literalmente não. Para fazer história tem que estar vivo. Tem que ter condição para fazer história. Esse é o ponto de partida. Alguém nega esse elemento? Alguém vai dizer: não precisa estar vivo para fazer história, não. Não dá. Então, esse é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida materialista, incontornável. Você pode falar, mas eu não gosto do materialismo marxista, eu quero criticar, pode ficar com raiva, pode não gostar do projeto que é implicado de revolução, pode achar que a ideia de fim de mercado é uma bagaceira que não tem função, pode achar que não dá para superar determinadas relações, não tem problema. Mas não dá para negar. Inegável esse ponto fundamental do materialismo. Para estar vivo, para fazer história, tem que estar em condição de fazer história. Tem que estar vivo para fazer as outras coisas. É isso. O que acontece que me parece que está aqui, isso, além de ser uma crítica aos manuais soviéticos de 1950, e além de ser essa ideia dogmática que existiu, não tem problema, realmente, é verdade, tem razão. Mas está debatendo com esse elemento específico, né? E não com uma discussão qualificada sobre materialismo, sobre concepções filosóficas, para ir até o fim da crítica possível e viável. Para além dessa dinâmica toda, o que me parece que está aqui é que o que o Krepp está dizendo é: olha, o materialismo é um problema porque ele tem uma reflexão ruim sobre consciência porque ela é mecanicista, porque ela seria determinista, porque ela não teria espaço para liberdade, sabe? Essas coisas que vão surgindo. E é engraçado, o Dussel faz uma citação que depois eu fui ver e falei: caraca, mano, pior que faz muito sentido. Depois fui procurar um pouco, que existem duas palavras para material em alemão, material com A, material com E. E elas têm um sentido muito semelhante, mas uma fala sobre coisas físicas, né, pegáveis, que você pode tocar, que você pode, né, mexer nelas, tangíveis, portanto, e outra material porque está na experiência da realidade, do real, do humano, daquilo que é vivível, que é possível de se viver. Em uma, você fala só sobre as coisas tangíveis. E aí sim, você pode falar uma parada mais mecanicista, que você tem maior concepção, manejo, tangível e tal. Na outra, não. E Marx utiliza essa segunda concepção para falar sobre materialismo. O Franz Winkelhammer tem uma entrevista dele com o Juan José Bautista, que o Juan pergunta: pô, materialismo, né? É uma parada mecânica, não sei o que. Ele falou: não, cara, o que o Marx chamava de materialismo no século XIX, a gente compreende muito mal hoje. Porque quando se falava sobre algo, por exemplo, do espírito, né, das relações humanas, das inter-relações humanas, daquilo que está entre nós, que a gente vai conversar, que a gente vai vivenciar, que a gente vai experimentar, que a gente não tem controle, isso faz parte do mundo material. Marx não teria problema em falar sobre isso. E faz coisas que fazem parte dessas inter-relações, esse mundo, entre aspas, que a gente poderia chamar de espiritual, mas não no sentido transcendente do além, mas daquilo que está entre os seres humanos e que acontece nessas interações, que não dá para pegar, que é intangível, isso faz parte do mundo material. Ou seja, de qualquer coisa que eu vou discutir, faz parte desse plano, não tem um plano do além. Basicamente é isso. E, pô, tá tudo certo, tá ligado? Não, mas eu quero crer no plano do além. Não tem problema, a gente pode ir na igreja domingo comigo, eu te convido para ir, não tem problema, a gente vai lá junto. Mas o ponto é, só dá para discutir, para manejar e para trabalhar aquilo que eu consigo minimamente conversar sobre, mexer com, né? Eu não vou ficar discutindo do além, porque o além não vai dar para controlar, mas aquilo que dá para controlar a gente vai mexer. Então, é esse ponto.
É complicado. É complicado. Mas tudo bem, dá pra gente ir mais um pouquinho pra frente. Bora lá. E aí trago, por exemplo, um debate de um cara que talvez o Jones não goste muito dele, que é o Michael Heinrich, que é o cara que faz a edição das obras completas do Marx e do Engels. Ele escreveu um texto, inclusive, recente. Eu gosto Não sei mais. se é recente, a publicação dele no Terra Redonda é recente, que ele explica por que eu não sou marxista. E ele faz uma crítica muito dura ao dogmatismo dentro do marxismo, que é essa ideia de você pegar, cristalizar certos princípios, certa ideia de um método, né? Porque existe esse debate dentro do marxismo também. O Gustavo Machado, por exemplo, ele defende que o materialismo histórico dialético não é um método. E nesse ponto eu concordo com ele. Eu tenho concordância com ele. E aí eu acho que dentro dessa discussão há uma espécie de dogmatismo no sentido de você separar o método materialista histórico dialético como uma espécie de método superior, mais avançado, e você negar, ou você colocar num patamar inferior outros, né? E aí, nesse ponto, eu acho que isso gera um problema político de consequência política na hora de você pensar o movimento, no sentido de prejudicar. Por isso, na minha opinião, que a esquerda se divide tanto. Né? Eu não sei por que a esquerda se divide tanto, mas nisso eu concordo, por exemplo, com o Heinrich, posso concordar, concordo com o Krepp. Qual que é o ponto? Existe, na época dos manuais soviéticos da década de 50, o Diamat, né, que você utilizar uma metodologia, ou imaginar que existe uma metodologia fixada, com tese, antítese, síntese, aplicada para a história e para relações X, não sei o que lá, que é uma bagaceira. E realmente, isso é um dogmatismo. Tá correto. Um manejo dogmático de uma teoria. Aí o que eu posso fazer? Pô, não sou marxista porque eu não gosto desse dogmatismo. Pode fazer isso, não tem problema. Agora, eu sou um marxista que não topo com esse dogmatismo. E tá tudo bem. Porque ao estudar Marx, ao ler esse tipo de produção teórica, ao me envolver com a luta política, ao pragmaticamente tomar critérios, eu falo, pô, esse aqui é o mais sensato. É viável, entendeu? Aí que tá. Essa discussão ela não tocou elementos fundamentais, assim, pontos importantíssimos para a conversa. Né? É real, não, tem um problema sério. O Diamante é um problema. Essas metodologias fixadas, dogmatismo, é uma porcaria, tá tudo bem. E segue o jogo. Na minha opinião. Porque eu acho que existe esse dogmatismo incrustado na esquerda, que é um dogmatismo que ele está muito ancorado em pensar ali as minúcias, as questões mais fundamentais ali, sem pensar o objetivo concreto, que na minha opinião tinha que ser a superação do capitalismo. E, pô, sobre os requisitos tópicos, eu concordo. Só isso. Eu acho que existem, e inclusive um livro que o Jones concorda com o odeia absurdo, né? profundamente, Que é o Marxismo Sem Utopia, do Jacob Gorender. porque o livro é ruim. Pô. Eu gosto desse livro, tá e doido, eu é gosto de boa parte das teses dele. Qual Eu que é o entendo livro? por chama Marxismo Sem Utopia, do Jacob Gorender. Tu gosta do livro porque é um livro social-democrata, né? Não acho não, vai lá, não acho título não. me parece bem real, tá? Não, é porque o Gorender, ele utópico. vai fazer, o Lossurdo, inclusive ele cita o Lossurdo lá no livro, né, que ele vai falar, olha, existem alguns resquícios utópicos no Marx e no Engels, e eu concordo, eu acho. Mas, Sim. o Fred, algumas considerações, assim. Pera aí, agora eu vou parar, pum, porque o grande ponto é a utopia, e eu quero conversar com vocês sobre utopia. Qual que é o ponto dos dois? O Krepp tá tentando desmerecer ou criticar o marxismo no topo da utopia e dizer, ó, Marx era utópico sim, hein? Tem resquício de utopia. E o Jones está tentando salvar Marx dizendo, não, ele não era utópico, não tem resquício de utopia, não. Qual que é o elemento que coloca os dois com problema? Nenhum dos dois quer aceitar a utopia. Nem o Krepp, nem o Jones. Nenhum dos dois quer papear sobre utopia. Porque na cabeça de ambos, a utopia é um problema. Na cabeça de ambos, a gente tem que rejeitar esse elemento, porque esse elemento não é científico. Esse elemento utópico, ele atrapalha aí você tomar a decisão científica. O que está por trás disso daí eu só vou conseguir legitimar a minha ação se ela não tiver nenhum elemento que transcenda o que eu considero real, que não é utópico, que não mexe. E não tenta fazer uma crítica do papel desempenhado por esses elementos utópicos na realidade social.
E aí eu vou aqui citar novamente um livro que eu recomendo que vocês leiam, chamado A Crítica da Razão Utópica, do Franz Hinkelamert. Eu vou colocar aqui o autor novamente, com o nomezinho. Franz Hinkelamert, A Crítica da Razão Utópica. É um livro difícil de ler, não é um livro fácil. Livro cansativo, livro pesado, e que ele vai criticar duramente um autor que o Krepp ali, eu sei que depois no corte vai dizer que ele gosta. O Krepp vai falar, mas eu gosto de Popper, a epistemologia dele é boa, uma porcaria, desculpa, com todo respeito, é uma desgraça. Epistemologicamente é uma porcaria. Mas aí é papo para outro dia. Mas é o Franz Hinkelamert, que eu recomendo que vocês leiam o livro Crítica da Razão Utópica, exatamente porque ele vai debater o papel que a utopia desempenha no desenvolvimento da ciência. Desenvolvimento da ciência social, especificamente. E isso é muito bom. Só que isso ele não inventou em 84. Já na década de 70, quando ele vai discutir o tema do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, ele já se refere a isso. E aí eu queria ler com vocês um comentáriozinho sobre isso, porque eu acho que vai ser bom. Agora vamos falar de coisa boa, né? Isso também. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix. Ou vamos falar de Franz Hinkelamert, que é um autor interessante, e que eu queria ler com vocês um trechinho aqui da minha tese, em que eu pude fazer um comentário e que a gente vai dar uma volta. A gente vai dar uma volta no papo e a gente vai voltar para aquela conversa sobre Hegel. Ai, cara, isso é muito legal. Ah, mano. Davi, nem um pouco. Davi, não dá, viu? O pessoal vai acompanhar a live inteira? Não vai, provavelmente. O corte vai ficar de 7 horas. Mas dane-se, grandão, porque o que importa aqui é a gente discutir elementos interessantes da filosofia e contribuir para o pensamento humano. E aí a gente vai aqui para um papo mais bacanudo, tá? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Falando em dialética, Hegel, transcendente e não sei o que lá, eis aqui. O tamanho da letra tá bom? Eu posso aumentar um pouquinho mais. Pronto, acho que assim vai ficar... Não, assim tá grande demais. Assim tá bom. Dialética do desenvolvimento desigual. Eu vou usar esse texto aqui, que é anterior à crítica da razão utópica, para a gente falar um pouquinho sobre utopia nas ciências sociais, tá? Em Dialética do Desenvolvimento Desigual, né? Dialéctica del Subdesarrollo Desigual, Hinkelamert inicia a discussão com uma reflexão sobre a conceituação de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Vai ficar legal. Analisando o conteúdo dos termos, comenta que o subdesenvolvimento expressa uma ausência presente do desenvolvimento. Se não se alude à falta de desenvolvimento, não se pode dizer que é subdesenvolvido. Mas essa ausência é algo notório, presente e configura um problema que não pode ser solucionado. O que a gente está conversando aqui? É reflexão abstrata? Mas bota aqui a sinapse para funcionar, a gente sentir aquele cheiro de sinapse queimando. Só vai perceber subdesenvolvido quem viu o que é desenvolvimento. Ele vai falar, a gente não tem aquele estágio de desenvolvimento, então nós estamos sem esse estágio. Uma ausência presente. Eu crio um projeto, que é alcançar aquele estágio de desenvolvimento, e percebo que eu não estou nesse estágio. Ou seja, ao mesmo tempo, existe essa falta, essa ausência. A projeção, ela não está no além. A projeção está na realidade. A projeção do estágio que eu quero alcançar não está no... eu sonhei ontem, estava dormindo, tive um sonho lindo. E mesmo se fosse num sonho, esse sonho não está no mundo paralelo, ele está na realidade. Ele é um dado da realidade social. Esse projeto estipulado e desenvolvido, ele é um dado da realidade social. E ele ajuda a perceber aquilo que falta. Então, eu olho o desenvolvimento, percebo o desenvolvimento e percebo aquilo que falta na realidade. Ao perceber o que eu preciso fazer, é porque eu estou percebendo aquilo que está faltando. Esta dialética entre projeção e ausência, realização necessária, ela vai mover a própria análise da realidade social. Como é que eu constituo o conceito de subdesenvolvido? É exatamente porque eu tenho esse conceito do desenvolvido, da projeção colocada. Está faltando aquilo, eu olho para a realidade e começo a analisar a realidade, não pelo que ela tem, mas pelo que ela não tem.
O que ela não tem, o que não está realizado em determinado lugar, é um projeto, uma projeção que não tem lugar senão na própria projeção. E não tendo lugar, ela é utópica. Você projeta, e aí você fala, pô, agora que eu projeto o que deveria ser, eu olho para a realidade e falo, putz, está faltando, tem problema. A própria análise do real depende de uma projeção do que deveria ser. Esse deveria ser não está imediatamente realizado, mas ele faz parte do real à medida que você vai contrastando o dever ser desse projeto e a realidade posta. É uma racionalidade utópica presente na própria produção científica. Nas ciências humanas, isso é muito perceptível, nas ciências sociais. Né? Ciências humanas, toda ciência é humana. Eu odeio esse termo. Ciências sociais, isso é muito perceptível. Na ciência física, também! O Wesley não está aqui hoje, mas o Wesley é um físico que acompanha aqui com frequência o nosso canalzinho, nosso pequeno grupo, pequeno, mas já é resistente. E, e quando eu dei esse exemplo, o Wesley achou muito massa, porque é o exemplo que o Franz utiliza também. Ele fala assim, para você entender a lei da inércia, começa com uma projeção que é a seguinte, imaginemos um objeto no local plano, sem nenhuma resistência contrária. Se você não mexer nele, ele tende a ficar parado. Se você bater nele, enquanto ele não encontrar resistência contrária, ele vai seguir para o infinito. Esse seguir para o infinito, como é que fala? Tem uma expressão em matemática que é para isso, que é assintótica. Como é que é? Não sei o que é assintótico. Assintótica. Mas tudo bem, é uma projeção infinito. Essa projeção é infinito, existe um cálculo específico, que é cálculo não sei o que lá, assintótico, que é essa projeção é infinito, tratar com números infinitos, quase impossíveis de você calcular, na verdade impossíveis de serem calculados, essa aproximação assintótica, esse é o nome. Essa aproximação assintótica, essa criação desse infinito, desse lugar que não existe, um lugar onde a inércia está lá para sempre, isso não existe, faz parte da realidade. Faz parte do modo que nós temos de operar nesse mundo para resolver problema. Tá faltando, eu busco a solução. A projeção para resolver essa solução, ela ainda não está realizada, ela não tem lugar. Saca? A conceituação sobre a realidade social, ela parte de um dever ser que está pressuposto nesse processo. Então tá sempre o elemento utópico participando da história. Qual que é o problema? O problema é você confundir a projeção com a realidade factível, com aquilo que dá para fazer. Aí é burrice. Aí é um problema. Aí é um problema. Aí você confundiu projeção com aquilo que dá. Confundiu o mercado total com o mercado funcionando, né? Por que para um liberal, um capistão e tal, a solução para o mercado é mais mercado? É porque ele confunde a projeção utópica com aquilo que é factível na realidade posta. A solução para a falta de mercado é mais mercado, está faltando é mercado total, mercado infinito, mercado sem limites. Uma ingenuidade completa. O Franz chama isso de ingenuidade utópica. Assim, gente, é ingênuo, né? E o cara vai ter certeza que ele não está sendo utópico. Por quê? Porque ele não está sendo utópico, afinal ele tem matemática, afinal ele faz contas, afinal ele observa mecanismos do mercado na realidade social e fala, olha, mas se for assim, tal, funciona desse jeito, e não percebe a distinção entre projeção e o factível, o que é possível, o real e o necessário. E o factível, diferente do possível, né? O factível, ele tem como critério a realização de uma ação, que depois que ela é terminada, você garantiu as condições de continuar vivo. Porque essa linha não dá para cruzar. Pô, isso é bom demais. Isso é filosofia pura e simples. Né? Saca? Eu gosto muito. Mas quer ver? E isso vai ter a ver com algo interessante que eu quero sacar para vocês, que é um manejo sobre a própria teoria hegeliana. E já que nós tivemos aqui no início dessa conversa Hegel, vamos trazê-lo para conversar conosco, que é aqui. Essa discussão sobre o finito, sobre a utopia e a realidade, o Franz tira de um manejo da dialética hegeliana.
ele está transpondo para a história. Não, ele está pensando como a gente pensa. Ele está tentando pensar como a gente pensa, né? E é isso aqui, ó. Vamos lá. A dialética aqui utilizada, né, para discutir entre essa projeção e a realidade, o impossível projetado, que percebe aquilo que é o possível, né? E aí você vai buscar aquilo que é factível, ou seja, aquilo que ao ser realizado dentro da possibilidade não destrói as condições de você estar vivo. Impossível, não dá para fazer. Mas quando você tenta o impossível, você descobre o limite do possível, né? Não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas como é que a gente descobriu a temperatura que uma barra de ferro suporta antes de ser derretida? Você foi testando. Você foi lá, falou, meu irmão, bora ver o quanto ela aguenta. E aí você testa. Quando você fala, daqui não passa. Então, ó, não dá para manter uma barra de ferro sem entrar em fusão, né? Sem entrar em fusão, se não for até aqui. Aqui é o limite. Depois daqui é fusão. Daqui para baixo não é fusão. O impossível, manter em fusão depois dessa linha. O possível, até aqui. A elasticidade, a resistência, a resiliência de um objeto. Como é que você sabe a resiliência de um objeto? Você tenta e vai. Chegou até aqui a resiliência, depois estoura. Se mensura o possível a partir do teste do impossível. O impossível faz parte do teste científico. E aí você descobre o factível, que é o que dá para fazer, no caso da vida humana, que é sem cruzar o limite das condições de produzir e reproduzir a vida. Essa condição de produzir e reproduzir a vida só dá para fazer história se você tiver em condição de fazer história, é materialismo na veia. Materialismo. Isso é materialismo. Materialismo na veia. E aí, beleza, tá? Aqui a gente chegou. A discussão sobre o impossível e o possível, ela se dá até em âmbitos que vão para o abstrato, que dá pra gente discutir epistemologicamente e tal, não sei o que lá. Mas o fato é, na hora de ver, não dá para passar do limite vida-morte, que é garantir as condições de produção e reprodução da vida. Aí tem gente que fala, olha, a União Soviética ela deu errado porque ela almejou o impossível, tipo o idiota do Popper. Meu irmão, ao tentar o impossível, ela descobriu os limites do possível. Até onde dá para chegar nessas condições históricas aqui. Em outras condições, a gente muda e dá para chegar até lá. No aprendizado histórico da União Soviética, a China tomou a dianteira. Assim é a vida, meu pai amado. A gente tenta coisas e descobre que dá errado e que dá certo. E como a gente se reproduz. E o dar certo não é você permanecer existindo só. É ter condições de continuar existindo. E qual que é o problema? O capitalismo, o liberalismo, essas coisas falam, não, a gente dá certo, a gente venceu, né? O Fukuyama é o fim da história. Quem vai de fim de história é o Fukuyama. Vencemos, acabou a história. Por quê? Porque não tem mais comunismo e a gente já descobriu que só dá para ser capitalista. Não, animal, porque esse modo de produção capitalista destrói as condições de reprodução do próprio capitalismo. Essa é a contradição fundamental. Ele destrói as condições de sua própria existência, porra. Saca? Esse é o problema do capitalismo. Ele destrói as condições de sua própria existência. Como diz Marx no livro 1 do Capital, o capitalismo só desenvolve a técnica, destruindo as condições de produção de riqueza, a terra e o trabalhador, as fontes possíveis de riqueza. Se não tiver gente para produzir, para consumir, você não tem como se manter. Se não tiver recurso para essa pessoa trabalhar para produzir aquilo que precisa consumir, você destruiu as fontes de riqueza possível. É fundamentalmente contraditório, porque esse sistema imbecil não calcula as condições de garantir produção e reprodução de sua própria existência. Então ele precisa ser parado, ele precisa ser freado, ele precisa ser planejado e consciente, que faremos de nós mesmos, porque só dá para fazer história se você tiver em condição de história. Aqui a gente está fazendo um teste sobre possível, impossível e factível, aquilo que dá para fazer, pô. E o factível passa por a condição de produção e reprodução da vida, e isso é inegável. Que eu acho que é o que o Krepp estava tentando dizer sobre falar, mano, é o seguinte, o que importa é o que a gente vai fazer. Exatamente, o que importa é o que a gente vai fazer. Agora, o que a gente vai fazer precisa garantir condições de produção e reprodução da vida, e cada contexto exige uma posição muito específica. Aí as outras coisas vão ser secundárias, e a gente vai debatendo elas. Mas é isso, saca? Pô, eu acho isso bom demais. Aí, qual que é o negócio, né, que eu tô falando da utopia aqui? Porque falar sobre caráter utópico não desmerece a ciência. Ao contrário, você fazer uma crítica racional do papel que as projeções desempenham no avanço científico, na própria racionalidade humana. Se não fizer essa discussão e simplesmente rejeitar uma coisa, isso aí é utópico.
você não consegue fazer a crítica decente do fundamento dessa experiência de tentar o impossível, de descobrir o possível, de realizar aquilo que é factível. Pô, e isso com critérios materialistas efetivos. Ponto. Marx faz assim, para discutir comunismo no Capital. Imaginemos uma associação de homens livres. Isso é factível? Não. Nesse momento não é. Isso é possível? Quem sabe? Mas a imaginação sobre uma associação de homens livres, né, levar ao infinito esse impossível, imaginar que são pessoas, humanos livres que vão se associar. Pô, isso aqui orienta agora para a gente calcular o que a gente vai fazer. Para a gente chegar nesse lugar aí em que a gente vive de maneira livre, se associa, ou como ele diz na ideologia alemã, né, pesca de manhã, faz não sei o que à tarde, discute metafísica no jantar. Para chegar nesse estágio, a gente tem que olhar quais são as condições para isso. As condições a gente primeiro tem que estar vivo. Como a gente organiza esse modo de produção. Pronto. Pô, eu gosto demais desse papo. E aí eu vou finalizar aqui o nosso papo, indo para o final, que é o seguinte. A dialética aqui utilizada tem sua raiz em uma apropriação particular do desenvolvimento teórico hegeliano, que tem como principal referência a terceira etapa da ciência da lógica, referente à doutrina do conceito, que é aquilo que ninguém lê, né? Ninguém lê a doutrina do conceito, especialmente marxista, com todo respeito aos marxistas camaradas. E ao 5º capítulo da Fenomenologia do Espírito. O pessoal lê a Fenomenologia do Espírito, pelo menos isso. Em nossa análise, Hinkelhammer se interessa especialmente pelo movimento conclusivo de Hegel, na tensão entre infinitude e finitude. E aqui vai ter paralelos à discussão do infinitude, o utópico, finitude, aquilo que está sendo vivenciado hoje. É essa tensão. O Hinkelhammer transpõe esse movimento para discutir isso. O utópico, o infinito, as realizações existentes. No qual a infinitude, sempre pressuposta a toda finitude, a transcende. Em teoria, é esse o movimento que o pessoal imagina. A infinitude está sempre transcendendo a finitude. Para Hegel, a finitude se realiza como condição de possibilidade para a própria compreensão da finitude, contendo-a sem se identificar com ela. É uma tensão dialética propriamente dita. Você tem a finitude como condição para compreender a finitude. Só se compreende a finitude a partir da experiência finita, porque nós não somos infinitos, mas a infinitude não é uma sucessão de finitos, né? A infinitude não é isso. A infinitude é contida pelo infinito, ou seja, só dá para experimentar ela a partir daqui, mas a supera ao momento em que a história está sendo desenrolada. Então você tem uma tensão entre infinitude e finitude, na qual uma contém a outra, mas não se identifica, não é a mesma coisa. E o finito não é uma sucessão, não é a inexistência da infinitude, e o infinito não é a sucessão de finitudes, é uma tensão entre a experiência viva de você ser finito na história, mas imaginar essa infinitude. Essas coisas estão tensionadas dialeticamente. Isso é um pensamento complexo, mas a gente vai entender ele já já. Deixa eu pular aqui para a parte que interessa. Aqui. A partir do uso da dialética finito-infinito, o problema da má infinitude hegeliana, Hinkelhammer busca criticar tanto a posição mecanicista de desenvolvimento que negaria os âmbitos das projeções futuras no planejamento das forças produtivas, quanto uma posição idealista de manutenção da estrutura econômica que não perceberia que esta seria já uma estrutura de interesses materiais objetivados, que reproduzem a estrutura de classe e de poder. O que é isso? As instituições vigentes, elas já são fruto de uma realização de um projeto. São frutos de movimentos utópicos, de projeções. São projeções objetivadas na realidade. As instituições vigentes, o mercado, o Estado, a família, não sei o que lá, são projeções realizadas, objetivadas hoje. Então, contém as projeções. Então eu não posso cair em umas ideias mecanicistas, eu não posso cair num idealismo de imaginar que sempre foi assim e de que não tem elementos utópicos na realidade social. Tem que ser mais tenso, tem que ser mais interessante, né? Para o autor, portanto, as forças produtivas seriam constituídas tanto pelos projetos futuros,
que é a ausência de uma realização, quanto pela estrutura vigente, o desenvolvimento econômico já realizado. Porque não vai dar para eu fazer a história fora da história, né? Tipo, é aquilo que Marx diz, né? Eu não tenho como escolher de onde eu vim, para onde eu... quais são as condições nas quais eu vou existir. Elas estão colocadas aí. Essas condições existentes são fruto de objetivações dos projetos anteriores. E a partir delas a gente pode criar projetos futuros. Entendendo essa dinâmica, que faremos de nós mesmos, tomando as rédeas da história em nossa mãozinha. É basicamente isso. Né? E aí, deixa eu ver o último trecho aqui. Aqui. Nesse sentido, vemos a fenomenologia do espírito de Hegel, que na fenomenologia do espírito, Hegel coloca-se contra a oposição entre finito e infinito, em um ciclo indeterminado incapaz de articular as tensões e contradições. Sob esse quadro, considera como idealismo, veja, Hegel considerando idealismo o silogismo que na articulação entre infinito e finito trata como polos separados e confere realidade ao infinito, que vai se finitizando. Como contraparte, chama de ceticismo, que eu me lembro no debate que a gente viu agora, o Krebs se autodenominou cético, a corrente oposta, que nega a infinitude e afirma positivamente a finitude, que eu acho que é exatamente isso que o Krebs faz. Quando ele vai fazer a crítica, ele fala, olha, não dá para superar o mercado, porque eu vou negar esse sonho utópico de vocês aí. E se apega ao limite do mercado existente. E eu posso concordar, porque eu concordo que amanhã a gente não acaba com o mercado. E que a gente tem que desenvolver estratégias de limitação e intervenções sistemáticas no mercado. Mas isso não significa uma eternização de uma instituição existente. Ela é superável. Entendeu? Mas tudo bem, vamos lá. Hegel, então, indica que esse idealismo se contradiz do mesmo modo que o ceticismo, ao exprimir de modo positivo o que o ceticismo negaria. A primeira corrente teria como característica indicar a consciência pura como toda a realidade, e a segunda, a razão sensível, como meio de realidade. Isso é Hegel falando, tá? Então a galera que fala, Hegel era só consciência pura, que faz a história, que não sei o que lá, pô, vai ler de novo, mano. Não tá lendo direito. Para o filósofo alemão, o idealismo incorreria constantemente em contradição à medida que fosse surpreendido pelo choque do estranho, de sentir e representar sensíveis. Ou seja, a galera que fica só na projeção se assusta com a realidade, né? Fala, meu Deus, quem diria? Seria impossível negar o finito. Óbvio, gente, não dá para negar que você precisa de condição de produzir e reproduzir a vida, que é esse o meu argumento fundamental aqui para diante da galera que diz que não dá para que o materialismo está errado. Incorrendo em um movimento sucessivo de transição de um polo a outro, enquanto afirma apenas um deles, né? Então você vai vivendo o infinito e se surpreendendo com ele, mas apelando só para a projeção. A esse movimento contraditório do idealismo, porque Hegel chama isso de idealismo, se chama má infinitude. Assim, na obra de Hinkelhammer, negar a pressuposição de modelos ideais, ou dessas projeções, né, projetos de sociedade, utopias, pressupondo que a mera observação da realidade, ou por outro lado, negar a factibilidade da base material da realidade se voltando para o esforço de realização de um modelo ideal, sem mais, é interpretado à luz do hegeliano, do tratamento hegeliano, a má infinitude. E o que me parece é que essa discussão sobre o tem que ser utópico, não pode ser utópico, é um mau uso da racionalidade humana, fazendo esse trabalho dessa má infinitude, já que eu estou seguindo aqui essa linha. Quer dizer assim, cara, não, a gente só trata com o que é real. Como se no real a realização das projeções não dependesse de uma racionalidade que faz esse lançamento ao futuro, ao impossível, aquilo que não foi realizado, entendeu? Então, é de saber lidar com esses níveis, o nível do impossível, do possível, daquilo que é factível.